Noite, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa 8ª live da série Terapias que Curam. Hoje eu vou receber a Zuleika e nós vamos falar sobre constelação familiar. Ela já chegou aqui, sentar aqui. Ah! Agora sim! Agora sim! Viu? Porque a gente entrou antes, nós fizemos um teste, deu certo, depois a gente entrou, eu não estava vendo, aí nós saímos, entramos de novo, eu não estava vendo, aí eu falei, vamos mais uma vez. Aí eu reiniciei o telefone e aí deu certo. Deu certo, estamos Gente, aqui. então, antes, vamos clicar no aviãozinho para a gente poder mandar para o pessoal, né? Porque é importante as pessoas estarem aqui. Andamos aqui. Vou ter que aumentar o meu som, porque eu tô achando que ele tá baixo. Eu coloquei o fone, que eu acho que ficou melhor também, para talvez para me ouvir. Não sei se ficou melhor. Ai, gente, constelação familiar. Que tema, né? Eu adoro. Uma coisa que faz muito sentido, né? E traz tanta clareza para a gente, entendimento, né, de algumas situações que às vezes a gente vive e não entende porque alguns padrões, né, que a gente fica ali preso e não entende. Porque não é o que a gente quer, né, não é o que a gente fala, é o que a gente vibra. É assim, a coisa ela é mais profunda, né, do que a gente pode imaginar. E a constelação ela veio aí para trazer clareza, né, de tanta coisa para a gente. Então, é isso. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Cada pessoa que tiver aí, né, puder clicar no aviãozinho e encaminhar também, fica bom, né? Tá Mas bom. vamos lá. Zuleika, peraí, deixa eu só. Peraí. Ai, meu Deus, eu nas tecnologias. A gente vai do jeito que dá. A Sônia, uma linda. A Sônia é a nossa colega também do MCR. A gente não pode. Oi? A Sônia é a nossa colega também do MCR. Sim, do Mestre do Causa Raiz, sim. É. Eu já vi o nomezinho dela em algumas Fundadora. coisas que a gente está junto. Seja bem-vinda, a Elcimar chegou também. Clique no aviãozinho e envie para 10 coleguinhas para ajudar a gente. Então, vamos lá. Eu quero primeiro, Zuleika, que você se apresente, né? Fale um pouquinho de você. E depois eu queria que você falasse, né, o que te levou a se tornar terapeuta, né? Você pode até falar das ferramentas que você trabalha, né? E a gente vai dar ênfase hoje para o método, para a constelação familiar. E então se apresenta para a gente e conta um pouquinho da sua história, como que a terapia entrou na sua vida. Vamos lá. Tá bom. Bom, boa noite. Agradeço aí a presença, né, da da Sônia, e agradecer também o convite, né, Marina, de poder estar aqui falando dessa ferramenta e de tantas outras possibilidades que a gente tem de nos cuidarmos, né, de olhar para nós. Zulei, que está dando um ruído no Ah, seu é? áudio. Ah, eu acho que é o fone que está balançando. Será que não é melhor tirar? Tempo. Porque tá dando um Fica ruído. melhor assim? Fica melhor. Fica melhor? Tá. Eu acho que ele Fica. devia estar esbarrando na roupa. Fica melhor. Bom, eu sou enfermeira de formação, né?
Já sou aposentada, mas continuo trabalhando na área também, como enfermeira, né? Além de terapeuta também. E eu sempre, assim, às vezes as pessoas me perguntam, por que você decidiu ser enfermeira? Enfim. Então, assim, eu tenho uma lembrança de desde quando criança, que quando alguém perguntava o que eu queria fazer na vida, eu dizia que eu queria ajudar as pessoas, né? Então, eu não tinha muita clareza do que eu ia fazer, mas eu dizia que eu gostaria de ajudar as pessoas. E aí, né, depois de terminar o ensino médio, eu acabei fazendo enfermagem, me aposentei, voltei para o mercado de trabalho, e em 2017, 2016, 2017, por esse período, eu recebi um vídeo de uma amiga, era um grupo de amigos, e de repente no WhatsApp veio um vídeo, e aí eu assisti esse vídeo, acho que de 2 minutos, talvez, eu não me lembro exatamente o que tinha nesse vídeo, mas eu sei que, assim, eu assisti esse vídeo e comecei a chorar, assim, entrei numa emoção tão forte, comecei a chorar muito, 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 e me surpreendi com essa situação, e depois eu conversei com essa minha amiga, né, com essa pessoa que mandou o vídeo, e eu perguntei o que era aquilo, o que tinha acontecido, né, enfim. E aí ela falou assim, é um vídeo sobre constelação familiar. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, em constelação, na minha vida, né. O que é isso, né, o que é isso de constelação? É um grupo, a gente se reúne. Ela começou a falar algumas coisas que eu não entendi absolutamente nada, né? E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar, entrar no Google, entrar no Facebook. E aí, de repente, eu me deparei com um evento que teria aqui em São Paulo, né? Que eu tenho em São Paulo, para falar sobre mãe, né? E aí eu fiquei curiosa, fui olhar tal. Aí o valor era, assim, na ocasião eu não conseguia, né, pagar, achei meio caro, enfim. Conversei com uma amiga e aí a minha amiga falou assim, Zu, mas você pode dividir, você fala com tanto desejo de conhecer essa coisa, né, a constelação e tal. E era uma professora que estava trazendo um workshop. Ela ia fazer 2 dias, era um sábado e um domingo, e o tema era mãe. E eu fiquei muito curiosa, mas aí depois não era caro, enfim. E aí a minha amiga, não, vai lá, você divide no cartão, enfim. Eu falei, tá bom. Quando eu fui de novo, né, tentar fazer o contato para conseguir uma vaga, já havia terminado. E eu fiquei a ver navios. Só que eu continuei seguindo essa professora. E aí ela entrou em contato comigo, ela é de Curitiba. E aí ela falou, eu vou montar uma turma em São Paulo. E você teria interesse de conhecer a ferramenta, né? De entender, saber do que se trata? Aí eu mergulhei de cabeça, né? Porque aquela mexida, né? Foi uma catarse, né, que aconteceu comigo quando eu assisti o vídeo. Eu queria assistir esse vídeo. Você pode Pois me mandar depois? Se eu achar o vídeo, eu te mando. Tá. Porque, assim, foi uma coisa surreal. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo ali comigo, né? No que ele tinha me tocado. E aí, a partir daí, eu aceitei o convite, né, da professora. Ela estava montando uma turma em São Paulo, ela já tem várias turmas aí formadas. Mas foi a primeira turma em São Paulo, e aí eu tive a oportunidade de fazer. E assim, a partir desse momento que eu fiz o curso, você tem um outro olhar, né? A vida fica diferente, né? Você fica diferente, né? Porque você começa a entender uma série de coisas, compreender uma série de coisas, né? Mudar uma série de coisas na sua vida. Então, foi a partir de um vídeo, né, que eu chorei muito, e a partir daí que eu entrei nesse mundo, né, de terapias holísticas, e aí a partir daí eu fui conhecendo várias outras ferramentas, né. Então a constelação familiar foi a primeira. Foi a primeira. Tá. Isso foi que ano? A formação eu fiz em 2018. Tá.
Pois é, então eu queria agora que você entrasse na ferramenta propriamente dita, né? Que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa técnica, como que ela funciona, né? Em quais casos ela pode ser aplicada, como que ela pode auxiliar as pessoas, né? Se você quiser falar das leis, que eu acho importante, né? Eu acho que todo mundo que vai constelar precisa de entender um pouquinho, né, como que Sim. funciona isso, né, porque é uma hierarquia, né, a ser respeitada. E hoje em dia isso está tão perdido, né? Antigamente a gente tinha mais esse respeito, né, cada um no seu lugar. Outra coisa, a importância, né, da gente estar no nosso lugar, de não assumir papéis que não são nossos, porque isso traz um peso muito grande. Então, assim, gente, eu não tenho a formação em constelação familiar, mas é uma técnica que eu sou apaixonada. Mas nunca me despertou o desejo de fazer. Eu gosto de entrar em contato com a constelação como paciente, Toda não gente. não como terapeuta. Então, assim, eu já fiz várias constelações, eu já fiz com boneco, eu já fiz presencial com pessoas representando, eu já fiz na água, constelação na água, inclusive eu quero trazer uma pessoa para falar sobre a constelação na água. E assim, o primeiro contato que eu tive com a constelação foi em 2017, porque eu estava assim, no Quando eu fundo do recebi o poço. vídeo, quando chegou o vídeo para mim. Eu estava no fundo do poço, passando pelo luto, né, pela perda da minha filha, Beatriz, e foi uma coisa assim terrível. E eu estava fazendo terapia na época com a psicóloga, a Márcia, maravilhosa, e ela é consteladora. E aí chegou um momento lá, eu estava péssima. Eu acho que, eu não sei, ela deve ter pensado assim, gente, eu vou constelar essa menina aqui agora, porque não dá, né? Aí a gente fez ali mesmo, ali foi uma coisa assim, porque a gente pensa que às vezes, né, a terapia ela precisa de todo um aparato, isso, aquilo. Não, gente. É o simples que funciona, é isso que me encanta na terapia, né? E aí ela fez uma dinâmica ali comigo, várias, né? Ela fazia várias. E aí eu falei, o que aconteceu aqui? Ela falou assim, não, isso não foi uma constelação, mas é uma Com parte da exercícios, constelação. né? São exercícios sistêmicos. Isso, exercícios sistêmicos, isso mesmo. E aí depois ela me convidou para fazer mesmo parte da constelação como representante, né? Depois também, se você quiser falar um pouquinho dessa dinâmica aí para o pessoal, que acaba a gente também sendo tratada, né? Porque, na verdade, nós todos estamos ligados, né, Zuleika? Então, assim, quando você vai ser representante na constelação de uma pessoa, com certeza aquilo ali que a pessoa está buscando curar, você tem dentro, e aí você foi atraída para aquele campo, né? E aí eu comecei a gostar muito de constelação, então, assim, eu sou curiosa mesmo, sabe? Então, assim, tudo que eu sei de constelação, para eu aplicar na minha vida, porque se a gente respeita, né, essas bases da constelação familiar, a nossa vida flui mais. Então, assim, eu gosto muito, 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 muito. Eu acho que todo mundo devia se presentear com uma sessão de constelação familiar, uma vez na vida. Eu estou falando até demais, né? Mas é porque eu gosto demais da Sou constelação, apaixonada. apaixonada. E aí, assim, mas eu tenho tanta coisa para constelar, eu não sei por onde que eu começo. Começa do começo. Ou papai ou mamãe, não é verdade? E aí, então, gente, eu já falei que eu tinha que falar aqui de constelação. Vou deixar agora a Zuleika, né, que é uma estudiosa, ela tem propriedade, para ela falar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Então, Fala a para constelação, mim. ela é uma, a gente chama assim, a gente fala que a constelação é uma terapia breve, né? Porque a base da constelação, ela foi organizada, vamos dizer assim, e trazido esse nome de constelação, que foi o Bert Helling, que organizou, vamos dizer assim, esse conhecimento, que já vem de outros estudiosos, de outros terapeutas,
que nem tinham esse nome, né, antigamente, mas Virginia Satir, outros estudiosos aí da mente humana, e ele organizou de uma forma que chamou de, na Alemanha, né, o Gilbert Helle é alemão, tem outro nome, mas aí se traduziu para o português como constelação familiar. Na verdade, é um sistema, né? E aí, a base da constelação, ela é baseada em 3 leis, que a gente chama as leis do amor, ou as 3 leis da constelação, que é ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, assim, eu às vezes, para explicar para alguma pessoa que que tenha mais dificuldade de compreensão, ou eu digo assim, tudo a gente precisa ter lei, né? A gente precisa respeitar as leis. Se a gente não respeitar as leis, você pode fazer coisas que não respeite a lei, tudo bem, mas vai dar ruim, né? Por exemplo, a gente aqui no Brasil tem a mão de direção numa rua, você mantém sempre a direita. Então, se você vai ou se você volta, você mantém a direita. É uma lei, é uma regra. Se você desrespeitar essa lei, vai bater, né? Porque você vai entrar na contramão e vai bater o carro. Então, na constelação, existem essas 3 leis: ordem, pertencimento e equilíbrio. E o que significa isso? Ordem. Tudo tem uma ordem, né? Quem chegou primeiro é primeiro, ele tem prevalência de quem chegou depois. Então, por exemplo, isso numa empresa. Então, assim, quem fundou a empresa? Quem foi o fundador da empresa? Ah, foi o meu avô, depois foi o pai, depois foi o filho. A gente honrar o empenho e a dedicação dessa pessoa que fundou essa empresa. É lógico que vão ter ferramentas mais modernas, o novo sempre traz novidade, né, e que pode ser agregado para melhorar qualquer sistema, mas assim, precisa ser honrado quem veio antes, né, respeitado. Uhum. Na questão dos irmãos, então, quem é o primeiro? Né? O primeiro é o que ensina. A mãe só é mãe quando nasce o primeiro filho, antes ela não é mãe. Então, o primeiro filho, ele ensina o pai e a mãe ser pai e mãe. Né? E aí o segundo, ela já sabe. Né? O primeiro já ensinou ela como é que é ser mamãe. Né? Então, tem essa ordem na ordem dos filhos. A gente percebe, por exemplo, quando... Oi. Não, pode falar. A gente percebe, por exemplo, no dia a dia, quando você furar a fila, é sair da ordem. Existe um incômodo das pessoas quando alguém fura uma fila. Você saiu da ordem, né? Eu achei que você ia completar isso, não. Eu quero lembrar aqui, como ela está falando aí de filhos, que filhos não nascidos também contam, tá? Então, é o do pertencimento, é a segunda lei. Ah, tá. Eu achei que você estava falando a ordem, né? Então, essa ordem seria a hierarquia. Então, tá. Ordem, é ordem. Tá, Primeiro, segundo, terceiro, tem ordem, sim. né? Quando você sai da ordem, sai do seu lugar, aí acabam acontecendo coisas, né, para te mostrar, né? O campo te mostra que tem alguma coisa ali que está fora de ordem. Fica pesado, né? Exato. A outra lei é a do pertencimento. Então, assim, todos do sistema pertencem, né? Então, a gente tem o sistema do nosso corpo, né? Sistema digestivo, respiratório, todos pertencem ao corpo. Numa família, por exemplo, que você citou agora, os filhos. Então, todos os filhos pertencem, né? Todos os tios, todos o pai, a mãe, o vô, a avó, todos pertencem. Então, por exemplo, se um casal a mulher teve uma gravidez e que porventura esse neném não nasceu, né, por algum motivo, né, ele foi ou abortou, ou espontâneo, ou não, enfim, ou ele morreu, enfim, ele tem um lugar dele. Então, assim, ele pertence, é a outra lei do pertencimento. Ah, eu casei, separei, e aí depois eu casei de novo, então meu ex-marido. Não, o segundo só existe porque teve o primeiro.
Então, a gente falava muito nas aulas, né, quando a gente estava na formação, não existe ex-marido. É primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Não existe ex-mulher. É primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher. Então, a gente usava muito isso, a gente se policiava muito para não dizer ex nada, porque quando você fala ex, você está tirando do sistema, e ele faz parte, né? Ah, minha ex-cunhada. Não, ela pode não ser sua cunhada, mas ela é mãe do seu sobrinho, né? Então, não existe ex, todo mundo faz parte. Então, é a questão do pertencimento. E assim, e pode ser até os que tiveram um destino difícil. Então, por exemplo, um tio que está preso, que foi assassinado, então ninguém fala, ninguém nem sabe, você nem sabe que aquele tio existia no sistema, né? Isso, uma hora, o sistema vai sinalizar que tem alguém lá que estava perdido, que não olharam para ele, que ele não estava fazendo parte desse sistema, né? Isso acontece muito com pessoas alcoólatras, né, drogados, homossexuais. Porque o que acontece? Todo mundo tem direito de pertencer, cada um tem a sua escolha. E não cabe a nós julgar a escolha de cada um. E é muito comum, infelizmente, né? A gente tem, por exemplo, um parente alcoólatra, as pessoas têm vergonha, as pessoas querem excluir, né? Deixar de lado isso, aquilo. Às vezes, com questão da homossexualidade também, né? Exclui aquilo dali. Não adianta. Lá na frente vai aparecer um serzinho super amado na família e ele vai, por amor, que é uma das leis que ela vai falar, por amor, né, àquele familiar que foi excluído, ele vai trazer aquilo. Ou ele vai ser um alcoólatra, como o outro foi, ou ele vai ser um homossexual, como aquele que foi excluído, justamente para fazer a família enxergar aquele que ficou lá atrás. Então, todo mundo tem direito de pertencer, né? Tem uma pergunta aqui. No caso de suicídio na família, existe algum procedimento específico para harmonizar a família? Assim, o que a gente precisa fazer é não esquecer que ele faz parte. Então, por exemplo, ocorreu um suicídio. E aí foi, sei lá, meu irmão. E aí eu tenho um filho, e aí ele pergunta, quem são meus tios? O seu tio é o fulano e o fulano. E a gente não cita aquele que se suicidou. Então, assim, aí a gente está excluindo ele da família. Você não precisa contar o que aconteceu. Você pode dizer que ele morreu, enfim. Mas para você harmonizar é assim, não excluir. Ele não pode ser esquecido. Essa pessoa não pode ser esquecida. Quantos tios você tem? Teve um lá que se suicidou, eu tenho 3 irmãos, então, você tem 4 tios. Você tem o João, o Fernando, o Renato, e tem o João que não está mais aqui com a gente, né? Ele já se foi, mas ele era o meu irmão caçula, entendeu? Então, você não excluir, você não excluir, não deixar, não esquecer que aquele também faz parte. Porque o que acontece são muitas histórias que os nossos pais, os nossos avós nos contam com a interpretação que eles tiveram, com a dor que eles tiveram, com o julgamento que eles fizeram, e eles vão contando para os mais novos, né? Para os filhos, para os sobrinhos. Isso vai trazendo a percepção dos mais antigos. Eu tenho uma história que a minha mãe contava de um tio que ela abominava, né? Ela contava assim que era um tio que ela xingava muito ele, detestava ele, porque teve uma ruptura da minha avó, que a minha bisavó, naquela época, não podia casar, quem era viúvo e tal, e a minha bisavó conheceu um homem que também era viúvo, e eles foram para a Argentina, porque lá podia casar, tal, enfim.
E aí a minha avó voltou para buscar, a minha bisavó voltou para buscar os filhos que ficaram com a filha mais velha casada, que ficou com as crianças. E esse marido da minha tia-avó não entregou as crianças para a bisa, né? Então, assim, separou os filhos. Então, ela recriminava muito esse tio dela. E ela xingava, enfim. Então, assim, as histórias vão sendo passadas para os mais jovens a partir do julgamento que os mais antigos fizeram. E os mais novos vão comprando essas histórias. Então, por exemplo, quando eu entendi tudo essas leis da constelação, eu fui compreendendo que era muita raiva que a minha mãe tinha de a mãe dela ter sido separada da mãe, né? Porque não foi entregue, as crianças não foram entregues para a mãe, para ir morar na Argentina. Talvez eu não estivesse aqui, né? Então, as histórias que os antigos nos contam vêm muito carregada de julgamento, e tá tudo certo, porque foi a emoção que eles sentiram, né? Mas isso nos traz resultados que talvez a gente vá descobrir, por exemplo, numa constelação, né? De alguém que estava ali, fazia parte, e a família excluiu, né? Então, por exemplo, que nem a Sônia falou, se você nunca falar que você tem um indivíduo lá na família, um parente seu, que se suicidou, né? Mas que ele fazia parte, era o segundo filho da minha avó, enfim, né? Ele nunca vai ser esquecido, né? Mas se você, de repente, tira ele de cena, não tem foto, ninguém sabe da existência, os próximos descendentes não vão saber que ali tinha 4 tios e não 3. E aí, com essa repercussão dessas histórias e desses... como se fosse uma cascata, né? Vai chegando outras informações, e aí a gente não sabe, daí a gente paga o preço, porque tem alguém ali que foi excluído, né? E as gerações futuras acabam pagando o preço, né? Por isso que tem os emaranhamentos, que às vezes a gente descobre quando você abre uma constelação. É isso mesmo, Sônia, é só acolher e não deixar de esquecer, assim, não deixar no esquecimento, né? Não, tinha sim, o fulano de tal aqui era filho da dona fulana com o seu fulano, fazia parte, era meu tio, era meu avô, enfim, né? Era o pai, enfim, era alguém que fazia parte desse sistema, né? E a outra ordem, só fechando aqui as 3, porque assim, tá tudo muito intrincado, né? É a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, a gente diz que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Então, quando você faz algo para alguém, esse alguém vai querer te retribuir, né? Então, por exemplo, numa relação de casal, né? Se você tiver por exemplo, o homem, ele tem condições, ele dá joias, dá flores, dá roupas, ele tem condições financeiras para dar muito para a companheira dele. E vamos supor que a companheira não tenha uma condição financeira, um namorado e uma namorada, vamos supor. Ela não tenha tantas condições financeiras para retribuir, né, o tanto que ela recebe dele. Ela vai ficando num lugar de como se ela estivesse devendo, né? Ela vai se sentindo mal, que acaba não dando certo essa relação, porque ela recebe tanto e ela não consegue retribuir. Numa relação de sociedade, né? Isso a gente percebe muito, né? Numa sociedade, de uma empresa, né? Então... Leita, mas essa questão, igual você está falando aí, você citou aí o exemplo do casal. O casal, mas ela pode, você não precisa de retribuir na mesma moeda. Você não. pode retribuir de outra forma. Sim. Né? Então, assim, a questão do equilíbrio também é o que é leve ou não para a gente. Sim. Não é verdade? Né? Por exemplo, aí eu te dei essa caixinha aqui.
e você não tem condição de comprar algo desse tipo, você vai me retribuir com isso daqui. Não, não é questão de valor, é questão do que a gente pode. O equilíbrio que ela diz aí é uma moeda de troca. Ela não precisa necessariamente ser o mesmo valor. Igual, por exemplo, quando a gente começa a fazer formação para terapeuta, a gente tem uma parte onde a gente faz o laboratório, que é a gente faz os atendimentos para a gente poder treinar. E aí a gente não cobra, aspas, moeda, né? A gente não cobra o dinheiro, mas precisa de ter uma troca. Isso. Então, eu estou fazendo para você a sessão e em troca você vai me dar o quê? O seu feedback. Isso. Então, entende, gente? Porque senão fica muito desigual. Então eu não posso namorar ninguém que tem mais do que eu ou menos. Não. Eu dei como exemplo porque normalmente é o que acontece. Por exemplo, quando você estava falando, eu lembrei de uma outra situação. Vou sair com você e a gente vai passear em Juiz de Fora e você me paga o almoço. Você me paga o almoço. Aí, na outro final de semana, a gente vai sair e você me paga o almoço de novo. Aí a gente vai sair e você paga o café. Aí você vai sair, entendeu? Eu vou ficar incomodada porque eu vou querer uma hora te retribuir. E você que você não se preocupe com isso, de forma alguma. Mas eu vou me sentir na obrigação de retribuir de alguma forma, entendeu? Vou falar, não, deixa que hoje eu pago. É nesse sentido, entendeu? É no sentido, assim, do desconforto. É um pouco do que você disse, assim, é do leve, né? O que fica bom, porque alguém que só paga vai ficar incomodado, que vai falar, pô, é um folgado. E quem só recebe vai falar, poxa, né, eu não vou sair... Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhei com uma médica em Diadema, que eu trabalhei 27 anos em Diadema, uma cidade que quem conhece em São Paulo. Me aposentei em Diadema. E trabalhei com uma ginecologista fantástica, maravilhosa, fez o parto do meu filho. Gente boníssima. E eu continuava sendo atendida por ela, voltava nas consultas só. No consultório dela, particular, tudo mais. Só que ela nunca me cobrava a consulta. Eu não tive mais coragem de ir lá. Você entende? Nesse sentido. Aí eu acho que já entra em outra questão. Mas eu quero trazer como exemplo. Libera o seu receber. Por que você acha que você não merece? Por que ela não pode? Não é isso. Mas não você pode levar para ela, por exemplo, leva um queijo de Minas para ela, para retribuir, entendeu? Aí eu estou falando isso porque eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de receber. Inclusive, eu cheguei a me sentir mal de receber ajuda, porque eu me via como um peso. Até que um dia, né, essa pessoa que me ajudava, meu irmão maravilhoso, se ele estiver assistindo aí, um beijo para você. Ele falou comigo, ele falou assim, nossa, eu fico triste, porque eu tô querendo te ajudar e você tá aí achando que você tá sendo um peso para mim. Para com isso. Se fosse o contrário, você faria isso por mim? Sim, então por quê? Ele falou, eu me sinto até mal, porque eu tô querendo te ajudar e eu tô vendo tanto que você fica incomodada com isso. Ali me caiu, assim, uma ficha de 1 tonelada. Eu falei, cara, que isso? Aí eu percebi. Não era questão do desequilíbrio, era questão do não merecimento, a dificuldade de receber. E às vezes a gente passa por esses momentos mesmo de dificuldade para a gente aprender a receber. Então, hoje eu já sou mais tranquila com relação a isso, né? Mas a gente pode pagar de outras formas, né? Sim. Então, mas quando você fala a gente pode pagar de outras formas, você está buscando equilíbrio. Sim, mas igual você falou, aí eu parei de ir na médica. Você parou de ir numa médica boa porque ela não te cobrava mais. Aí, parei. Né? Foi o jeito que eu... porque para mim estava ruim, né? Assim, estava desconfortável, né? E eu não conseguia, naquele momento, eu não conseguia enxergar de outra forma, que é isso que você falou, eu podia levar qualquer outra coisa, um presente para ela, o que fosse.
né? Mas Aqui. Não, pode terminar. Eu só quero ler aqui, porque tem uns comentários aqui. tá. Então, naquele momento, com aquele entendimento que eu tinha, porque isso já faz bastante tempo, foi o que eu encontrei, né? A saída que eu encontrei. Porque aí eu saí fora, entendeu? Eu deixei de ir, né? Então, mas é isso, pode ser a questão do merecimento e tudo mais. Mas eu queria trazer como um exemplo que é o desconforto que fica quando não tenho esse equilíbrio, né? Porque eu queria pagar e ela não queria receber, né? Ó, vou ler um comentário aqui, ó. Minha família teve um caso muito forte de racismo nos anos de 1940. E os parentes, hoje em dia, fingem que nada aconteceu. Então, racismo é exclusão, né? Finge que nada aconteceu. Não adianta. Lá na frente, alguém vai trazer esse familiar aí que foi excluído, né? Que foi... Aí quando a pessoa fala, eu não sei, aqui eu não estou conseguindo ver o que é, mas assim, quando fala de racismo, é o quê? É não aceitar a família, porque o que aconteceu, né? Assim, não deixou a pessoa, não recebeu mais a pessoa em casa, expulsou a filha porque casou com um negro, não sei o que aconteceu, entendeu? Fala aí pra gente. Se quiser também, Se né? quiser, se quiser Quiser. também. Mas é isso, quando a gente exclui alguém, aí o que vai acontecer? Vai acontecer os emaranhamentos que a gente fala. Porque, assim, alguma coisa na família vai acontecer, como a Marina até já citou, para Vai que, trazer isso de volta. o sistema sinaliza que tem alguma coisa que tem ou que colocar na ordem, ou que tem que fazer pertencer, ou que está desequilibrado, e alguma coisa está acontecendo, entendeu? E aí isso se mostra ou em várias situações, né? Ou numa doença que se repete na família, né? Um problema de saúde. Então, a minha avó morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, então eu também vou ter câncer. Não necessariamente, né? São os padrões repetitivos ou de qualquer sintoma, né? Questão financeira, relacionamento, doença, né? Alguma doença física mesmo, como eu falei, né? Do câncer. Então, vai se repetindo na família algum padrão, começa a sinalizar, entendeu? A gente fala que é um padrão repetitivo que talvez na constelação você consegue descobrir o que tá fora do lugar, que precisa de alguém Isso excluir. é um caso típico de lealdade sistêmica, porque a gente está sendo leal. Por exemplo, né? Isso é muito comum. As mulheres, antigamente, elas não tinham muita voz, né? Nem os seus parceiros elas escolhiam, era escolhido. Eu posso falar pela minha mãe, nem vou muito longe. A minha mãe, o primeiro marido dela foi casamento arranjado. Minha mãe ficou viúva, né? Então, assim, ela não escolheu. Ela simplesmente foi arranjada, ela casou com ele, teve os meus 2 irmãos mais velhos. Depois ela ficou viúva. E aí ela casou com meu pai. Que ela falava, eu não amava. Eu gostava e eu casei mais por necessidade. Viúva, com 2 filhos, uma pessoa que chegou, que me acolheu os meus filhos, e aí eu casei por uma necessidade. Aprendi a amar, mas não foi minha escolha, foi uma necessidade. Isso ela sempre deixou claro. Aí eu fui voltando, porque eu comecei a perceber que eu estava entrando nos padrões também de que eu não estava feliz nos meus relacionamentos. Eu falei, gente, não dá, não tá feliz, vai trocando, você vai trocando. Não, você tem que escolher direito. Aí o que aconteceu? Eu voltei lá atrás, a minha avó também não foi. Bisavó também não foi. Eu falei, gente do céu. E aí o que você entra num padrão de lealdade sistêmica? Como nenhuma delas foi feliz no amor, vamos dizer assim, eu também não me permitia ser isso, é inconsciente. Por amor a elas,
eu tinha que ter o mesmo destino. Então, a lei que você está falando é do pertencimento. Eu É, preciso pertencer, assim como minha mãe fez, eu preciso fazer porque eu exatamente. consegui, exatamente, que é a lei do pertencimento aí no caso. Aí você precisa de limpar isso, por quê? Porque a melhor forma de honrarmos a nossa ancestralidade é a gente fazer dar certo, é a gente dar certo. Há uma família que sempre quebrava, sempre endividada. Aí eu vou começar a quebrar, vou ficar endividada para eu pertencer a eles. Não, eles não querem isso, eles estão lá, Então, meu filho, mas é inconsciente. proteja. Mas é inconsciente. É Então, inconsciente. sim, É sim. inconsciente. Aí, por isso, gente, a importância do autoconhecimento, de você entender, igual o que a gente está trazendo aqui nessa live, que isso aqui é assunto para a gente falar 10 lives, Nossa entendeu? Senhora. Você entender e ir lá buscar lá atrás que padrão é esse que eu estou repetindo, entendeu? Porque a sua ancestralidade, ela tá lá torcendo por você. A melhor forma de honrá-los é você dando certo na vida. Você imagina eles todos lá que foram infelizes no amor, todos que quebraram, passaram escassez financeira e ele vê você hoje rompendo Esperando. este padrão, sendo feliz no amor, sendo próspero, abundante. Que isso? Olha lá atrás. Além de você tirar esse peso deles, porque eles se sentem culpados. Nossa, ele está repetindo um padrão meu. Ai, meu filho, vai lá dar certo. É só olhar hoje, por exemplo, você tem a sua filha, eu tenho o meu filho, o que que a gente deseja? Que eles sejam felizes, que eles prosperem, que eles tenham uma profissão, que eles se casem com a pessoa que eles amem, que os ame também, que eles tenham filhos saudáveis. E isso também a gente é a mesma coisa com o que aconteceu com a minha mãe e com o meu pai, que eles querem que eu seja também tenha essa vida, assim como meus avós quiseram que os meus pais tivessem essa vida, e assim vai, é isso mesmo. Acho que a pessoa falou, aí alguma coisa do. Eu vou ler. E aí, quando você rompe, além de você liberar toda a sua ancestralidade, você também libera daqui para Libera os frente, seus porque você dá um descendentes. passo adiante, né? Exato, seus descendentes. Isso. Aí, deixa eu só ir na ordem aqui, senão a gente perde. Aí a Tá. Sônia falou assim, mas a pessoa pode não se sentir obrigada a retribuir da mesma forma? Mas aí é de cada um, né? Você não é obrigada a retribuir. Se você entrar nessa, você pira, porque como é que você Não, vai retribuir da mesma forma? É difícil, né? Cada um dá o que tem, começa por aí. Então, não, assim, são as leis que regem a harmonia da vida. Então, assim, a constelação ela se baseia nessas três leis, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. E o tá. equilíbrio é assim, tá leve para você, tá tudo certo. É como você falou, se você se sente merecedora, você está recebendo algo de alguém que pode, que não está fazendo falta, e tá legal, tá legal. Não, não é uma coisa assim, não é uma coisa rígida. É do É. que você se sente bem, entendeu? Exato. A Laila, te amo. São casos e casos. A questão é, mesmo pagando de outras formas, pode causar um desconforto. Mas aí é de cada um, né? Cada um. Né? É Eu de trouxe cada um. alguns exemplos, né? Mas é isso. Então aí é igual eu senti desconforto. Agora eu não sinto mais, porque eu trabalhei isso, sim, né? Ele contou a história aqui, ó. Meu tio-avô se casou com uma moça negra. Meu bisavô não aceitou e nunca quis ver as netas. Conheço uma das filhas, que é prima da minha mãe, mas ninguém toca no assunto. É isso. Que triste, né? É isso. Porque antes tinha muito isso lá no passado e até na minha vida. Meu pai abominava que eu pudesse namorar alguém que não fosse branquinho, né? Então, e eu namorei um rapaz mais moreno e tal, e deu ruim, briga com o pai, mas eu era assim, eu tinha 20 anos, né? Então, mas é isso. Existem muitas exclusões, né? Por conta do racismo, é isso. Esse é um. Porque é o sistema, faz parte, né? São laços
consanguíneos até. Mas é isso, a pessoa, né, excluiu, né? Pois é. E aí tem resultado. Porque, assim, o que acontece é o seguinte, o fato de a gente não respeitar a lei do pertencimento vai ter consequências, né? E aí, consequências nos descendentes, né? Que pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade no trabalho, de arrumar, de ter um progresso no profissional, pode ter vários desdobramentos essa exclusão, entendeu? Eu quero ter, porque assim, gente, constelação familiar é um assunto que me toca assim profundamente. Eu amo muito, muito, muito. E o que a gente está falando aqui é a pontinha do iceberg, tá? É a pontinha mesmo. Eu acho que a gente não está falando aqui nem 10% do que seria uma constelação familiar. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Existe uma série, eu assisti na Netflix, eu não sei se ela ainda está. Anotem aí, se chama Uma Nova Mulher. Eu pensei que você ia falar de uma outra, tem uma outra não, também. pode até falar de outra. Não é uma linda mulher, não, com a Julia Roberts, não. É Uma Nova Mulher. Ela tem 2 temporadas já, tá? É uma série que fala muito sobre constelação familiar. Inclusive, na trama, existem exemplos, emaranhamentos ali, que te faz entender claramente como que funciona essa questão. Então, eu vou até colocar aqui nos comentários, Uma Nova Mulher. Quem tiver oportunidade, assista, porque vai te expandir muito a consciência. Qual que é o outro que você quer falar aí? This Is Us. É uma história de... Mas essa é imensa. Essa daí, então, mas essa daí foi, inclusive, que foi passada no curso que eu fiz. É foi maravilhosa. recomendada pelo teacher. Essa é fantástica também. This Is Us. Vê se eu escrevi certo. Isso, essa mesmo. A This Is Us era no Amazon. No Amazon. No Amazon Prime. E Uma Nova Mulher no Netflix. Uma Nova Mulher, fantástico, fantástico. Você vê ali, sabe, os emaranhamentos, você entende direitinho como é que é. Essa This Is Us também é maravilhosa. Só que ela tem mais temporadas, né? Eu não consegui terminar ainda. Eu sou péssima, gente, para ver televisão. Eu não eu assisto uns pedaços também, eu não sigo muito. Eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu ficar deitada ali, para mim, parece que eu estou sendo improdutiva. Olha que horror. Isso, né? Eu tenho que trabalhar isso, mas enfim, não dou conta. Deixa eu ver aqui mais, o que eu quero perguntar. Vamos falar a palavra-chave? Eu acho que a gente tem que falar a palavra-chave. A palavra-chave vai ser, deixa eu olhar aqui, constelação. Anota aí, gente, a palavra-chave, constelação. Para vocês irem lá na bio, clica lá no link, preenche o formulário, coloca aí constelação, a data de hoje, e você vai concorrer à sessão de terapia. Zuleika, fala pra gente como que acontece a sessão, se é online, se é presencial, a duração. Fala um pouquinho aí, por favor. E enquanto isso, eu vou pegar uma coisinha aqui que eu quero trazer para vocês verem. Tá bom. Pode ir falando aí que eu já estou voltando. Tá, tranquilo. Bom, a constelação, ela pode ser presencial, em grupo, né? Que é bastante potente quando a gente faz em grupo. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Pode ser individual, a gente usando âncoras, né? Então, a gente pode usar, como a Marina falou no início, é muito simples, a gente pode usar qualquer objeto para ser uma âncora, né? Porque esses objetos, eles vão representar o seu sistema. Então, mas eu tenho os bonequinhos, né, que eu comprei, enfim, que a gente usa.
Então, na individual, pode ser presencial com os bonequinhos e pode ser online também, individual com os bonequinhos. No grupo, como que funciona? Você leva a questão, né? A gente pode trabalhar várias questões que podem ser levadas para serem trabalhadas numa constelação. Então, um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, né? Uma dificuldade de relacionamento com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, no trabalho, com a chefia, enfim, né? Relacionamento. Relacionamento com o dinheiro, né? Dificuldade financeira, e na área profissional também, né? Então, pode, eu não consigo acertar, eu não paro em nenhum trabalho, enfim. Então, tanto na área profissional, quanto na área financeira, quanto na área de saúde, física, emocional. Então, são todos esses segmentos a gente pode olhar o que está acontecendo, o que está ali qual é o emaranhamento que está acontecendo, que está trazendo esse desconforto, está surgindo esse sintoma para você. No grupo, como que funciona quando é um grupo de pessoas presencial? O cliente leva a questão, né, para o terapeuta que vai trabalhar, e no grupo, o cliente, ele escolhe uma pessoa para representá-lo. Então, vamos supor que a Marina vai lá para resolver uma questão, por exemplo, com o trabalho, vamos supor. E aí ela vai escolher, ela vai convidar algum dos representantes, alguma das pessoas presentes para ser o representante dela. Então ela vai perguntar se a pessoa aceita, né, representá-la no campo, e pode ser que sim, pode ser que não, se não ela vai se dirigir a outra pessoa, não tem problema nenhum. E o terapeuta pode escolher, por exemplo, alguém para representar o trabalho, né, uma pessoa ali que vai ser o trabalho dela. Né? Ou a dificuldade, ou a doença, enfim, depende da questão que foi levada. E a partir daí, né, a gente trabalha geralmente num círculo, né, e que dá essa potência, dá essa força, como a Marina falou bem lá no início, quando a gente começou a conversar, todos os participantes de um grupo de constelação se beneficiam com o trabalho, com o que é desenvolvido ali durante aquele processo terapêutico. Né? Mexe no campo, né, da pessoa. Exato. E aí... Até você escolher o representante, você escolhe aquele que você fala. Aí a pessoa fala, que nossa, tinha que ser. eu estou vivendo isso. É impressionante, gente. Por exemplo, eu queria trabalhar a relação com a minha mãe. Eu não me dou bem com a minha mãe, não consigo conversar com a minha mãe é uma narcisista, enfim, você vai lá com todas as questões lá, e aí, no campo, vão se descortinando, né, os emaranhados ali que está acontecendo naquele sistema, né? Então, o que campo faz a leitura. As pessoas que estão ali representando, tanto o cliente quanto a questão que o terapeuta ali colocou no campo, vão recebendo informações no corpo, assim, sabe? Você vai sentindo tristeza, raiva, enfim. E aí o terapeuta vai trabalhando as frases de cura, né? As frases para harmonizar aquele sistema. Vamos dizer assim. Deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho, que eu acho interessante falar. Como que funciona, né, as coisas? O que é energia? Eu participei de um treinamento de inteligência emocional. Foram 4 dias. E aí eu estava lá, eram horas e horas de treinamento. E aí eu resolvi ir no banheiro. Eu fiquei muito apertada para ir no banheiro. Olha para você ver como é que nada acontece por acaso. Na hora que eu levantei, ele virou e falou assim, é o Paulo Vieira. Pediu seguranças, falou, não deixe, quem está lá fora não pode entrar, quem está aqui dentro não pode sair. Aí eu fiquei presa lá atrás, em pé. E aí ele falou, nós vamos fazer uma dinâmica aqui agora, isso aqui. Eu estava com o celular, eu estava de vestido. Aí, como eu tinha que ficar com a mão livre, eu peguei no celular e coloquei assim aqui, assim, prendi ele no meu vestido.
E aí era para você formar dupla. E eu estava longe do pessoal que eu tinha ido, né, para o evento. Aí uma menina olhou para mim e falou assim: Você aceita ser a minha mãe? Aí, e eu queria trabalhar com a Esther na hora da dinâmica, né? Aí eu falei: Bom, se eu fosse a mãe dela, ela vai ser a Esther. Aí tá, beleza, a gente fez a dinâmica, foi maravilhoso, a gente se emocionou e tudo. Aí depois ela virou e falou assim: Eu te escolhi porque a minha mãe tem mania de colocar o celular aqui. E eu nunca coloquei o celular aqui. Eu coloquei ele aqui. Ou seja, para chamar atenção. Então, você vê assim, o que, que é a energia, né? O Você que, que é você recebe. entrar no campo da pessoa. É Antes da impressionante. dinâmica, eu entrei no campo da mulher e coloquei. Quer dizer, porque na constelação isso acontece, né, Zuleika? Na ao vivo, a pessoa tem Você que acaba crescer. fazendo os trejeitos, você escolhe alguém para ser sua mãe. Aí, de repente, aquela pessoa tem um comportamento semelhante à sua mãe. E aí tem gente que vai falar, espírito que baixou tal. Não Não, é, não, não é. A mãe pode estar viva, a mãe pode estar morta, não é, não é. exatamente. A informação do campo que chega, que aquela força, né, daquelas pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com grupo, né? Gosto muito mesmo. Minha preferência é que eu até tinha um grupo que eu trabalhava, um grupo de umas 8, 10 pessoas, mas aí veio a pandemia e tal, e aí acabou se dispersando e depois eu não consegui mais montar uma turma, né? Porque tem que ser constante. Assim, precisa que a gente tenha de fato um grupo para ter a força, né? Sim, sim, Do campo, né? Né? A gente precisa pelo menos umas 6 pessoas para poder fazer um trabalho sim. de potência, né? Ô, Zu, a E, Sônia está eu estava perguntando contando, aqui. né? Eu falei do grupo, falei do individual, né? Falei Deixa eu rapidinho. só fazer a perguntinha dela aqui para não ficar muito longe. Pode constelar pai e mãe juntos ou precisa de fazer uma constelação para cada um? A constelação, ela tem que ter uma questão. Então, assim, você não, você seria assim, a relação do pai e da mãe. Você tem uma questão com o pai e com a mãe. Pode ser junto, entendeu? Mas assim, qual que é a questão? Eu não me dou bem nem com meu pai nem com a minha mãe. Seria isso? Pode, pode. É, tipo assim, Porque você não vamos vai, supor, eu vou porque você trabalhar não vai isso, então me constelar o seu abandono do pai, meu você pai. vai constelar você. Você nunca constela ninguém, você vai constelar você. A única pessoa que pode você constelar outra, você fazer uma constelação para descobrir por que que a Esther ronca, sei lá, falar qualquer bobagem aqui. Mas assim, porque você é a mãe dela, entendeu? Mas a partir do momento que o indivíduo ele tem condição de fazer a sua escolha, você não constela pai e mãe, né? Não, mas eu acho que ela quis dizer se ela pode trabalhar a relação dela, constelar ela em relação aos dois. Eu Pode. acredito que, assim, eu tô falando, eu não tenho a formação, mas assim, eu acho que se for a mesma questão, por exemplo, sentimento de abandono, aí você, né, trazer ali, mas se for coisas diferentes, eu acho que o ideal seria você trabalhar um, depois você trabalhar o outro. Mas É numa que mesma constelação, pode ser que eles venham juntos, né, quem Bruno? vai falar é o campo, É, não né? não é o terapeuta. Entendi. A gente não sabe nada. Quem sabe é Olha o o que campo. eu queria trazer para vocês. Ah, Essa é que, a Beatriz. que A linda! Beatriz, ela pertence a Esther, desde que se entende por gente, ela sabe que ela tem duas irmãs, inclusive, uma Duas? por pai. Ela tem duas, uma por parte do pai. Eu, a por Assim, parte. fala pro pessoal, quantas irmãzinhas você tem? Duas. Oi, Uma Esther. chama como? Beatriz. Essa é a Beatriz, é a Bibi, né? A Bibi não está aqui. A outra chama Vitória. A outra chama Vitória. A Bibi não está entre nós fisicamente, mas ela está presente aqui a todo momento, ela é contada, ela pertence, ela faz parte, né, Esther?
É a minha primeira filha, e a É a Esther é a irmã mais segunda. velha da Esther, né? É a irmã mais velha da Esther. 8 anos. 9, Tete. Ela fez 9, ela faria, né, se ela estivesse aqui. Então, isso é a forma que a gente tem de incluí-la, né, de pertencer. Então, ela tem Só, um bonequinho só, o para fato da, representar. só o fato da Esther saber que ela tem uma irmã mais velha, ou teve, enfim, né? Ela já faz parte. É, com certeza, Só. com certeza. É importante, né, gente? É importante a gente incluir todo mundo para a gente não ter problema e cada um ficar no seu lugar, né? Num relacionamento, a mulher seja a mulher, o homem, deixa o homem ser o homem, para de querer assumir papel que não é seu. Essa coisa Filhos que querem do cuidar dos lugar, pais, do lugar, cuidado, do lugar né? que dá muito ruim, eu gostaria de só salientar, porque é uma coisa que acontece, é quando os nossos pais envelhecem, e aí a filha vira e fala assim, ah, agora eu sou mãe da minha mãe. Não. Você é filha da sua mãe, a sua mãe é maior, você é menor. Então, assim, ah, porque a minha mãe quer vender a casa, e imagina que absurdo, e aí você vai e não deixa a sua mãe vender a casa, mas a casa é dela. Né? Então, a coisa do respeitar a ordem dá muito ruim quando a gente inverte os papéis, porque os pais vieram primeiro, eles são grandes, os filhos são pequenos, eles vieram depois. Então, assim, você acha que sua mãe não é capaz de fazer. Só que, assim, você nasceu que ela tinha quantos anos? Né? É. 20, 30, 40. Então, assim, Uhum. antes de você existir, sua mãe já estava resolvendo Por que que muita a gente acha que coisa. depois que eles ficam mais velhos, a gente sabe mais, né? Isso. Então, a gente chega, e aí a gente Não sai do dá. lugar, fica achando que é grande e botou a mãe que é pequena, a mãe, o pai, quem seja, né? Isso dá muito ruim, dá muito ruim, dá muito ruim. Então, quando eu falei que foi transformador para mim, é isso, é olhar. No meu trabalho, eu cheguei, tinha uma menina, eu estava com 50 anos, tinha uma menina de 30, mas assim, ela veio primeiro. Eu preciso respeitar, eu preciso aprender o que eu vou fazer naquele serviço com ela. E eu preciso ficar no meu lugar, que eu vim depois dela. Então, assim, tudo na minha vida eu comecei a olhar diferente, sabe? Nesse É, sentido. eu, depois também que eu comecei a entender um pouquinho de constelação, eu também mudei muita coisa que eu falava. O meu irmão, ele é 12 anos mais velho que eu. E assim, ele perdeu o pai, né? Ele era bem pequeno. Depois, a gente, em 2017, aliás, aí depois eu perdi o meu pai, né? Perdi, modo de falar, né? Tem 23 anos, e em 2017 nós perdemos a nossa mãe. E aí eu comecei a falar, ai, como se eu, meu pai, meu pai, meu pai. Depois que eu entrei, eu falei, gente, nossa, olha o lugar que eu tô colocando ele é meu irmão, eu tô colocando ele no Isso. lugar do meu pai. Não, não pode, porque isso é ruim tanto para mim quanto para Tanto ele, para ele. né? E Exatamente. ele começou meio que a assumir esse papel mesmo de me proteger, de cuidar, né? Não, não é. Não é meu pai, é meu irmão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nós mulheres, que a gente tem essa tendência a querer ser cuidadora, a querer ser Verdade. salvadora. Então, a gente às vezes se coloca em lugares que não são Não é. nossos, e isso é extremamente pesado, né? Então, é isso, É gente. isso. É isso. Ó, eu tô aqui tranquila porque a gente começou 10 minutos de atraso, na verdade, porque nós tivemos um problema técnico aqui, né? Então, teoricamente, a gente está passando só 4 minutinhos do nosso tempo, tá bom? Porque geralmente a gente passa 10, 15, enfim. Enquanto tiver gente aqui assistindo e tiver assunto, a gente vai ficando. A gente vai O falando. pessoal que está aí quer fazer mais alguma pergunta? Eu só queria complementar que você Então fala assim, vai. quanto tempo dura e tal, né? A Ah, constelação, é. ela não Sim, tem assim um tempo, né? Porque a gente fica a serviço do campo. Então, sim. assim, o que vai Uhum. aparecendo, a gente vai.
acolhendo, entendendo e trazendo as frases aí para harmonizar o sistema, né? Então, geralmente dura em torno de 1 hora e meia, né? E pode ser mais rápido também, mas aí depende muito do que vai aparecendo no campo, porque assim, a gente é só um canal, né? O terapeuta ali, ele só está fazendo as leituras. A gente assim, não existe nenhuma interferência do terapeuta, não deve existir, entendeu? Então, assim, a força é do campo. Então, assim, o que o campo revela, o que o campo permite a gente, até onde a gente consegue, até onde a gente pode ir. A Laila está perguntando. Não, peraí, deixa eu só fazer um comentário antes de eu ler aqui, senão eu esqueço. Interessante também, eu não sei se você também dá essa orientação com relação à constelação familiar, que a gente não deve falar o que aconteceu no campo. Vamos supor, eu fui constelar e eu chego aqui em casa e conto para minha família, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? A orientação que eu recebi não fala porque isso enfraquece, né? E o que acontece? Você constela hoje, mas essa constelação ela vai reverberar no seu campo tempos depois, né? E isso acaba, como é um emaranhamento, ela não mexe só com você, ela mexe com todos que estão ali, toda a família, né? Todo o seu sistema. Com todo o seu sistema. sistema. É beneficiado, né? Exatamente. Isso. A Laila está perguntando aqui, queremos saber das outras formas de constelação. Então, a gente falou do presencial, né? Que você falou. Eu falei que tem o grupo, né? Com pessoas. Com pessoas, né? Com pessoas. Tem o Online, pode ser online também, não pode? Pode ser online, pode. Pode ser o presencial individual com os bonequinhos, né? E pode ser o individual online com os bonequinhos também. Então, eu tenho os bonequinhos e aí o cliente vai falando, né? Vai posicionando, a gente vai posicionando e dá para fazer online com os bonequinhos. E tem com cartas também. Eu tenho as cartas também, mas aí eu utilizo as cartas. Eu não fiz com cartas, eu já fiz todos os tipos, todos os formatos de constelação existentes, eu já fiz, para temas diferentes, né? Claro. Com cartas ainda não. Eu tenho as cartas também. Você tem? Dá para fazer com as cartas também. Vou colocar na minha lista. Agora, com água, eu sei que existe constelação na água, mas eu não tenho essa informação. Eu gostaria muito de fazer, mas ainda não fiz. Mas eu sei que vou chamar ainda uma pessoa. E tem com cavalos também, que a minha professora fez com cavalos. Também nunca fiz, verdade. Verdade. É impressionante. É impressionante. A Michele está falando aqui, ter uma caminhada já é desafiador. Imagine assumir um papel que não é seu. Nossa Senhora, né? Em grupo eu não consegui participar, minha energia não bateu. Porque você tem que sentir, né, ali no campo, né, como é que é. Outra coisa também que pode acontecer, que já aconteceu comigo, tá? Eu fui para constelar uma questão, o campo abriu uma outra coisa completamente diferente. Exatamente. É por isso que eu falei que quem manda é o campo, não é o terapeuta. O cliente mas ele vai te mostrar o que você precisa saber, entendeu? Gente, e eu fui tomada de uma emoção, de uma vergonha por eu ter julgado um familiar meu, que eu comprei conversa dos outros. Sabe quando história, é exato o que eu falei, são as histórias. Você cresce escutando aquela história e você repete aquilo, mas na hora ali, na constelação, era o meu avô materno. Eu chorei, assim, copiosamente de vergonha por eu ter julgado. Quem sou eu para julgar? Você tomou consciência, né? Exatamente. Ali na hora você vê, assim, que não existe pessoa má, não existe vilão, não existe mocinho.
todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dor, só fere quem é ferido. Todo mundo está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Eu acho que quando a gente entra nesse espaço de consciência, fica tão mais fácil a gente perdoar e se perdoar também, né? É a expansão de consciência, né? Que você percebe, que você fala, opa. Nossa, foi assim, eu chorei de vergonha, vergonha. Era como se ele estivesse ali mesmo, na minha frente. Estava a energia, não deixa de estar, né? Sim. E eu pedi perdão mesmo para ele. Falei, olha, eu te julguei a vida inteira por uma coisa que eu mesma nunca vi, nunca presenciei, né? Que são A minha avó materna também, quando ela estava lúcida, eu era muito pequena. E aí, depois ela foi ficando esclerosada, aquela coisa, aí ela voltou a ser uma criança. Ela fazia xixi, fazia tudo, né? Ela queria um boneco para estar do lado dela, ela só lembrava de histórias antigas, aquela coisa. Então, eu cresci vendo a minha avó como uma criancinha. E aí, na hora da constelação ali, que foi colocado para mim que ela era a matriarca, eu falei, cara, eu nunca vi minha avó assim. Desse jeito. Olha. Então, assim, olha para você ver o lugar que ela estava. Se bobear, ela estava abaixo de mim, eu estava colocando ela abaixo de mim, porque ela era uma criança e eu era adulta. Né? Eu não via ela como grande. Aí ali não, ali a pessoa volta para o lugar dela. Nossa, gente, é assim. E isso desembola a sua vida. Desembola. Né? Você começa a ver movimentos acontecendo. É fantástico, gente. É fantástico. Se presenteie, se dê de presente. Está aí, ó, uma consteladora maravilhosa. Vai lá. Só vá. É muito legal. Só vá. Fantástico, esse conhecimento, assim, essa consciência, né? Eu acho que é a consciência. Não é o conhecimento, é a consciência que você passa a ter e viver, assim, você vive diferente, né? A tua vida se transforma. Você muda o jeito de ver as coisas, de julgar as pessoas, é impressionante, né? Você volta para o seu lugar de origem, né? Perfeito. Então, retorno aqui, no caso, você tem que esperar um prazo, né? Mas para constelar o mesmo tema. Se for tema diferente, você não precisa esperar. Não, eu acho que a Sônia perguntou se pode fazer várias constelações em seguida, né? Não é indicado porque, assim, você acaba mexendo num campo de vibração, né? Que você precisa esperar as coisas... Esperar, né? Que é o que as coisas falou. Porque, assim, você acaba tomando consciência de muitas coisas que você não tinha consciência, como você falou, do seu avô, enfim, né? Então, assim, você precisa ter um tempo, esperar um tempo para como se fosse decantar, que assim, você mexeu no campo, então você precisa que as coisas se acomodem, né? Então, não é indicado que você faça, assim, esperar pelo menos um mês, né? Se você quiser fazer outra constelação com outro tema, enfim. Com outra questão, né, que você queira olhar. Se bem que quando você leva uma questão na constelação, normalmente se abrem várias, você entende várias coisas, não só uma, né? A consciência se expande aí de uma forma bastante ampla. Mas o que a gente faz é assim, fazer um retorno no sentido assim, de entrar em contato com o cliente, saber como é que ele está, né, se ele está precisando de alguma coisa. Não que a gente vá fazer uma outra constelação, isso não. Né? Mas para ter o contato mesmo de saber se a pessoa está bem, se está, né, como que ela está, né? Se ela precisa de algum suporte, alguma coisa, nesse sentido. Mas a gente... E aí, se ela quiser fazer uma outra constelação para olhar uma outra questão, mas a gente pede para esperar pelo menos uns 3 meses para ir mexer em outra coisa, sabe? Porque ela reverbera aí por anos, né? Isso. Ô, Zuleika, então, eu acho que
por hoje, né? A gente não falamos tudo que a gente gostaria, mas a gente falou o principal. Que recado você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão chegar depois, pessoas que às vezes estão perdidas, não sabem por onde começar? Fala aí alguma coisa, o que você quer deixar de mensagem para as pessoas? O que eu gostaria de deixar como um recado, né, como uma sugestão aí, é que se você tiver oportunidade, né, de para qualquer ferramenta, né, hoje é a 8ª, né, live que a Marina está trazendo aí, com várias terapeutas espetaculares, né, que passaram aí antes de mim, que o recado seria assim, busque expandir a sua consciência, né? A gente não veio aqui nesse mundo para só nascer, crescer, estudar, se formar, trabalhar, pagar boleto, pagar conta. A gente tem uma missão, né, nesse planeta, né? A gente passa por aqui, né? Porque é uma passagem, mas assim, a vida não é só isso, né? Então, o quanto a gente pode expandir a nossa consciência, entender o que a gente veio fazer nesse planeta, como que a gente pode contribuir. E assim, a consciência é para a gente poder entender o que a gente está fazendo aqui. Isso não quer dizer que você tem que se tornar um terapeuta, que cada pessoa tem a sua importância em todo esse sistema do que a gente está fazendo aqui. Então, assim, ninguém é mais importante que ninguém, todos são importantes, né? Eu trabalho numa unidade de saúde que o dia que a moça que limpa o chão não for, vai ser um caos, né? Então, ela é importante, o médico é importante, cada pessoa é importante. E isso a gente transforma, só para a gente ter, assim, uma visão que no mundo, né, nesse planeta, todas as pessoas têm a sua importância e têm o seu papel ali de fazer algo, de servir a vida, né? Mas quando a gente faz isso com consciência e com esse entendimento, né? Com essa expansão, né? com propósito, fica muito mais gostoso, é muito mais legal a gente fazer, né? Então, o meu recado é isso, né? Expanda a sua consciência, seja com a constelação, seja com qualquer outra terapia aí que foi apresentada e que a gente ainda vai conhecer, né? Que a Marina vai trazer mais. Mas eu acho que é isso, é o autoconhecimento e é expandir a nossa consciência. Acho que esse é o minha... Exatamente. É isso mesmo. Pois é, então a gente fecha a nossa série do mês de outubro com a Zuleika. Quero te agradecer, viu, por você ter aceitado o convite, de estar aqui fazendo parte, né, desse trabalho. Inclusive, ontem eu recebi um recado da espiritualidade que é isso mesmo, que eles gostariam que fosse feito, está sendo conduzido direitinho. Mais para frente vão acontecer mudanças, mas no momento certo eu vou receber o recado. E eu estou feliz, sabe? Porque assim, por mais que a gente faça, a gente dá o nosso melhor, será que é isso que eles estão querendo, né? Será que eu estou agradando? E não, é isso, a ideia é essa. Eu tenho certeza que pessoas que estão chegando aqui estão sendo tocadas, pessoas que estão assistindo a gravação, tá? Sementinhas estão sendo plantadas e o objetivo é esse, né? Ele até está falando aqui da importância, né? Quando o lixeiro faz greve, todos percebemos como ele é fundamental. É aquilo que eu falo, né, gente? Nós somos um só. Nós somos todos parte de um todo, né? Uma criação maior. Então, assim, quando a gente tem essa consciência de que se eu fizer mal a alguém, eu também vou ser prejudicada, né? Então, acho que se todo mundo tivesse essa consciência, ia ser melhor, né? Mas a gente está caminhando, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa, não sou iludida, mas eu tenho certeza que as coisas estão melhorando, embora as pessoas falem, tá cada dia pior. Não tá cada dia pior, tá cada dia melhor. Olha que você vai achar. Não tô vendo luz, tô vendo só treva. Às vezes a luz é você, pô, acorda, entendeu? Então, assim,
vamos elevar a nossa vibração, entendeu? A gente que está aqui, né, o pessoal que está aqui nessa live, que está assistindo, que está acompanhando, que está chegando, nós somos a minoria. E nós temos um poder muito grande de influenciar pessoas, né? Então, vamos fazer que se cada um fizer a sua parte, vocês vão ver que rapidinho nós vamos elevar a vibração desse planeta aí, vai ficar muito melhor, não é verdade? Então, olha só, eu quero te agradecer todo mundo que esteve aqui. Semana que vem, nós já vamos iniciar a agenda de novembro, eu já coloquei aqui. Na terça-feira eu vou receber a Gleice, ela vai falar para a gente sobre fitoenergética, a energia das plantas, do nosso querido Bruno Gimenez, vocês vão conhecer também, que é fantástico. E na quinta-feira eu vou receber a Letícia, ela vai falar sobre registros acásticos, que eu também não sei muito, eu vou aprender, porque eu também estou aprendendo, tá, gente? São poucas terapias, tipo igual constelação, que eu sou curiosa, mas a maioria aqui eu estou aprendendo. Então, aí nós vamos ter, no dia 11, apometria, eu vou falar rapidinho aqui. Dia 13, aromaterapia. No dia 18, hipnoterapia. No dia 20, nós vamos receber o Bruno, ele vai falar sobre os orgonites, que eu acho que tem gente que nem sabe o que é orgonite, então vai aprender isso também. Eu vou receber o Inácio, ele vai falar sobre cura prânica, e a Audrey, que vai fechar o mês de novembro falando sobre as mandalas terapêuticas, tá? Então, assim, sensacional, eu espero vocês. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Eu agradeço também todo mundo pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do que eu sei. Muito legal. Eu que te agradeço a sua boa vontade aí, tá? Gente, então um beijo, fica com Deus e até terça-feira. Eu espero vocês. Até mais. Tchau. Tá, até mais. Tchau.